Bom dia, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Acredito que vocês estão me ouvindo ainda, né? Não perdemos a conexão. Sejam bem-vindos mais um webinar da Brasiliano Interrisc. Meu nome é Sandra, eu sou diretora da Brasiliano aqui da área de relacionamento. Vou abordar com vocês a questão da gestão de perdas interligada à gestão de riscos. Como sempre, a gente vai trazer questões de conceito, nossa vivência, né, como consultores aí há mais de 30 anos no mercado, né, o Brasiliano, que é o presidente nosso aqui da Brasiliano Interrisc, e também vamos demonstrar para vocês como que o Interrisc, que é um software nosso na área de gestão de riscos corporativos, consegue atender vocês. Então, a ideia é a gente fazer um casamento aí de conceito, aplicação literalmente na prática, trazendo experiência para vocês. Essa aplicação, obviamente, vem junto, né? A gente vai demonstrar aqui dentro do sistema para vocês. Tudo bem? Tranquilos? O material será disponibilizado, o pessoal sempre pergunta, né? Então, nós vamos disponibilizar o material para vocês. Inclusive, o evento, né? O nosso webinar está sendo gravado. Vocês também terão acesso aí ao nosso evento, tá? Aqui na apresentação, né, eu vou falar sobre a aplicação prática da gestão de perdas interligadas à gestão de riscos. Alguns que estão aqui inscritos já me conhecem. De qualquer forma, tem meu currículo aqui, mas atualmente, conforme eu iniciei aqui, atualmente na Brasiliana, eu sou diretora aqui da área de relacionamento, atuando aí de forma direta com o nosso software Interrisc, tá? Vou seguir uma agenda com vocês, vou falar sobre os objetivos do webinar, dar uma visão estratégica da gestão de riscos, porque não dá para falar de gestão de perdas sem abordar a gestão de riscos. Então, isso é importante, é um casamento que tem que ter. Da mesma forma como quando se fala em gestão de continuidade de negócio, não dá para falar de gestão de continuidade de negócio sem falar em gestão de riscos. Também é um casamento, tá? Então, por isso que eu optei aqui em trazer aí a questão conceitual para quem não conhece, ou a gente também alinhar alguns conceitos da gestão de riscos, algumas melhores práticas, apesar que eu não vou focar muito nisso, mas para quem não tem conhecimento, né, falar que existem melhores práticas de gestão de riscos, né, para poder apresentar esse modelo baseado em riscos, apresentar para vocês o processo estruturado de gestão de perdas interligado à gestão de riscos, né, e entrar na questão do estudo de caso aqui para vocês. Então, vou seguir essa agenda aqui com vocês. Então, nosso objetivo, dois maiores objetivos aqui no webinar, é fazer essa integração da gestão de perdas com a gestão de riscos, para que a gente consiga ter uma visão de antecipação e evitar novas perdas ou novas ocorrências, tá? Então, isso é um ponto importante. E quando eu falo em processo estruturado, apresentar para vocês desde a questão do registro, da análise, do parecer, a investigação e plano de ação. Então, eu vou bater com vocês aqui nesses dois principais objetivos. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí tranquilamente. Estamos com mais de 100 participantes aqui já no nosso evento. Então, vamos lá. Então, um ponto importante, né? Quando se fala em perda, a perda que eu vou trazer aqui, o conceito da perda é o conceito da ocorrência, né? Aconteceu um evento, né? Ou aconteceu um incidente. Às vezes é questão de semântica, né? Ocorrência, incidente, mas fato é, a perda que eu vou trazer aqui é a materialização do risco, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, a gente precisa alinhar esse conceito aqui no início do nosso webinar, né? Então, a perda para a gente aqui é a materialização do risco. Tudo bem? Então, vem um ponto importante. Quando se fala em perda em si, né? Se a gente fosse pensar de forma macro no risco, eu tenho o risco em si e eu tenho as causas, que são os fatores de riscos. E, consequentemente, eu tenho a consequência de um risco, tá? Então, se a gente fosse delimitar, né, a questão do risco aqui, a gente tem três grandes componentes. As causas, que também são chamadas de fontes de riscos ou fatores de riscos,
A gente tem o risco em si e a gente tem o que? As consequências. Seja uma consequência financeira, uma consequência legal, uma consequência operacional e até mesmo uma consequência de imagem, tá? Então, o risco aqui passa a ser, né, nessa imagem que eu coloquei para vocês aqui, essa bola central, tá? Então, a gente tem que pensar nesses três grandes componentes: risco, causa e consequência. Então, isso é um ponto importantíssimo, né? Quem está assistindo ou participando dos nossos webinários, ou até mesmo já é cliente direto aí da Brasiliano, a gente tem falado muito sobre gestão de riscos, gestão de não conformidades. Hoje vamos falar sobre gestão de perdas e até mesmo a gente já falou aqui sobre gestão de continuidade de negócio. Então, montei aqui um mapa mental para que vocês consigam, né, ter essa visão integrada. Se a gente fosse pegar conceitualmente, né, o que é a gestão de riscos? É a partir do momento que eu tenho uma análise estruturada, uma análise, eu falo análise e avaliação de riscos, mas de forma estruturada. Sandra, mas para que serve a gestão de riscos na essência? É atuar em cima da prevenção, tá? Para atuar em cima da prevenção, o que a gente precisa saber, né, de cara, né? Quando eu falo ter uma análise estruturada, eu preciso conhecer quais são os meus processos críticos, quais são os meus fatores de riscos ou fontes de riscos e controles. Eu preciso calcular a probabilidade e o impacto de um risco, ok? Eu preciso ter uma matriz de risco inerente e uma matriz de risco residual. Em paralelo, eu tenho que avaliar o controle e tenho que ter planos de ação. Mas se a gente fosse olhar na essência, né, a gestão de riscos aqui, ela está muito mais focada na questão preventiva para, entre aspas, evitar que o risco seja materializado. Tudo bem? Ah, Sandra, mas recentemente eu assisti um webinar que você falava sobre gestão de não conformidades, né? Inclusive, você apresentou o software de vocês. A gestão de não conformidades é um não atendimento de um requisito. Eu até apresentei para vocês um processo estruturado, né, para quem já assistiu os outros webinars, desde o momento de identificar uma não conformidade, classificar uma não conformidade e também ter um plano de ação. Mas se eu olhar, para que serve a gestão de não conformidade? Obviamente é o atendimento de um requisito que também, se eu não tratar, seja rápido, né, de forma imediata, ou a médio prazo, ou a longo prazo, que seja, eu vou ter o meu risco materializado. Então, eu tenho a gestão de riscos, também tem em paralelo a gestão de não conformidades. Hoje, eu vou falar com vocês sobre a gestão de perdas. Então, a perda, ela é um processo no sentido de muito mais corretivo, porque, infelizmente, o risco aconteceu, o risco foi materializado e também tem a continuidade de negócio, que muito se fala no mercado. A continuidade de negócio nada mais é do que a resposta ao risco em si, caso ele seja materializado. Tudo bem até aqui? E aí a gente tem a auditoria, que é a auditoria baseada em risco, onde meu foco é testar controles, mas com foco em quê? Em riscos. Inclusive, para quem não conhece, o nosso sistema, o Interrisk, tem os chamados módulos com as suas disciplinas de riscos, onde atua fortemente com esse conceito. Então, o que a gente tem que ter aqui, né, como ponto importante, que a gestão de riscos bate muito na questão da prevenção. A gestão de perdas, ela é o risco materializado, onde eu vou ter um processo de investigação, onde eu vou ter um processo muito mais corretivo para, entre aspas, evitar que novas perdas venham a acontecer, ok? Então, você pode falar assim, Sandra, então a gestão de riscos está integrada, a gestão de perdas está integrada à gestão de riscos? Sim. A gestão de não conformidades está integrada à gestão de riscos? Sim. E a gestão de riscos está integrada à continuidade ou vice-versa. Então, né, hoje as organizações, às vezes, têm isso descentralizado. Mas se a gente colocar tudo isso aqui, né, uma grande cesta, né, como o pessoal brinca, né, são disciplinas ou são temas que se falam, que se complementam. E a gente ainda vê nas organizações cada um atuando de uma forma descentralizada. E aí a gente nunca consegue chegar, né, num conceito, né, integrado ou numa integração de governança, riscos e compliance como um todo, ok? Então eu fiz questão de trazer esse mapa mental para vocês, até mesmo para que vocês depois, caso não queira conhecer o nosso software Interrisk na íntegra como um todo, apesar que o nosso foco hoje é gestão de perdas, ele atende justamente todo esse modelo de governança, ok?
Então, ponto importante, igual eu falei com vocês, a gestão de riscos bate muito no conceito de antecipação. O que é antecipação, né? É procurar identificar os riscos e os seus fatores para poder atuar de forma preventiva, para evitar que o risco seja materializado. Escutei ontem mesmo de um cliente, ai Sandra, mas eu tenho tanta perda aqui, né? Tenho tanta ocorrência no dia a dia, eu ainda brinquei, mas qual que é o seu ponto fraco? A gestão de riscos não está rodando na sua essência, né? Não está rodando na íntegra. Então, se você tem muita perda, muita ocorrência, a partir do momento que a gestão de riscos falha na sua essência. E aí, muito se fala no mercado, né? Vive apagando incêndio, tá? Então, por isso que é importante esse conceito de gestão de riscos corporativos. Então, quando a gente olha aqui uma série de ocorrências, né? Uma série de incidentes que ocorreram no mundo como um todo, desde o rompimento da barragem lá em Mariana, que teve uma série de consequências, inclusive estratégica para a organização, até a possibilidade de um tombamento de um caminhão, até a possibilidade de um acidente de trabalho. O que a gestão de riscos tem que bater fortemente, né? Tem que bater fortemente na questão de identificar risco, fator e controle. Caso contrário, você vai ter perdas e perdas e perdas e perdas. E hoje, né, no cenário econômico que as organizações vivem, o mundo vive de forma geral, não dá para ficar só apagando incêndio. Então, esse conceito é importante, tá? Por isso que não dá para trabalhar com perdas separado de gestão de riscos. Eu, infelizmente, ainda vejo muita organização fazendo isso. Então, esse conceito é importante, né? Então, a empresa tem que ter um processo estruturado de gestão de riscos, abrangendo todas as disciplinas. Então, se a gente... Por quê? A gestão de riscos vai desde o risco estratégico, o risco no projeto, o risco operacional, o risco de fraude. Isso são disciplinas de riscos, que aí tem que ter um processo estruturado para se fazer uma análise de risco para cada disciplina de risco. Mas, obviamente, caso o risco seja materializado ou caso eu tenha alguma ocorrência, vai entrar o quê? A gestão de perdas. Mas, de novo, isso aqui tem que falar com gestão de riscos. Não adianta ir lá, teve uma perda, fui lá, entre aspas, apaguei um incêndio e não alimentei a minha análise de risco. O que vai acontecer de novo? Um incêndio. Aí, por isso que fala, né? A gente fica muito apagando incêndio e às vezes não atua na causa raiz do problema. Tudo bem? Não que a gestão de perdas seja menos importante, né? Ou mais importante do que a gestão de riscos. Lógico que o nosso foco, né? E o nosso objetivo sempre é trabalhar na prevenção. Mas a gestão de perdas tem que estar falando com riscos obrigatoriamente. Ok? Se a gente pega aí a resolução do Banco Central, né? A questão 4557, que fala lá, inclusive, da perda, né? Que fala da perda financeira, na perda muito mais de instituições financeiras de forma geral. Eu tenho um risco operacional e lá eles categorizam o risco operacional, né? Chamam de fraude interna, chama de fraude externa e caso aconteça algum evento, consequentemente eu tenho que apurar isso também, tá? Então isso tudo tá dentro dessas chamadas disciplinas de riscos, né? Então é importante ter essa gestão de riscos de formas integrada, onde eu vou atender cada particularidade de disciplina, cada particularidade de framework e vou ter uma matriz única da minha organização quando se fala em riscos, tá? E a gente sempre traz a nossa vivência. O que a gente vê no mercado ainda, né? Sandra, mas a gestão de riscos na minha organização, tem o gestor lá de projetos, quer fazer a metodologia dele, o processo dele, a análise de risco dele. Aí tem o gestor da área de saúde e segurança do trabalho, quer fazer o processo dele, a metodologia dele. Então, fica muito descentralizado. O que acontece, né, quando empresas têm esse processo descentralizado? Ficam ilhas isoladas na organização. E a área de gestão de riscos não consegue ter a visão do todo ou a visão integrada. Então, de novo, a gestão de riscos, a gestão integrada de riscos, né, para que se tenha inteligência em riscos, tem que abranger todas as disciplinas de riscos da minha organização. Isso é fato. Obviamente, eu vou ter gestores, né, os especialistas para cada disciplina. No entanto, a matriz de risco de uma organização tem que ser única. Não pode o gestor de projeto apresentar a matriz dele 4x4, vem o gestor de saúde e segurança do trabalho apresenta uma outra matriz 3x3, que a autodireção fica louca.
Então, quando se fala muito em inteligência em riscos, em gestão integrada, é ter um processo de forma estruturada que consiga abranger tudo isso. Tudo bem? Então, isso é um ponto importante. Quando se fala em melhores práticas, né, no mercado, quando se fala em modelo de governança, para quem não conhece, a grande maioria aí que são especialistas que estão inscritos no nosso evento, conhece bem isso aqui, né? E isso também não difere para a gestão de perdas, tá? Vou trazer um pouco a minha experiência com vocês, né? Mas, obviamente, o que pede o modelo de governança. Então, a gente tem um modelo de governança aqui, onde, teoricamente, existe a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Quem é a primeira linha aqui é a dona do risco, é a dona do processo. Ou seja, na teoria, quem tem que fazer análise de risco, identificar o risco, avaliar os seus controles é a primeira linha. Lógico, com a supervisão técnica de quem? Da segunda linha de defesa, que é uma área de gestão de riscos. Ponto. Sandra, mas qual que é o papel, se a gente fosse resumir o papel da segunda linha de defesa, que é a área de gestão de riscos barra controle interno? Vamos olhar assim na essência. O papel dela, um dos papéis é o quê? Vou resumir aqui para vocês. Escrever uma política de gestão de riscos e, obviamente, aprovar isso junto à alta direção barra conselho. Inclusive, aprovar o apetite junto ao conselho, certo? Definir metodologia de análise de risco. Então, isso é um ponto importante. Capacitar a primeira linha de defesa. Capacitar para quê, Sandra? Em que sentido? No sentido de ter conhecimento. Vou falar, Denise, disso aí que foi alterado, tá? No sentido de ter conhecimento que quem é dono do risco é o dono do processo, que ele tem que ter ciência da política, que ele tem que, aí, obviamente, capacitar ele em cima do processo e da metodologia de análise de risco, tá? Então, isso é um ponto importantíssimo, ok? Isso é um ponto importantíssimo. E a terceira linha é a auditoria. Aí nosso amigo Lidnise, ele colocou assim, Sandra, vou até pegar, depois eu volto para o André. Sim, foi alterado o modelo de governança, inclusive está aqui no último webinar eu falei sobre isso, né? Falei de forma macro também, devido ao tema principal do evento. Sim, foi alterado, inclusive uma das palavras que se retirou é defesa, né? Tem até um dos argumentos para essa revisão, é que a revisão agora, né, é que as responsabilidades de cada um dos agentes de governança não estavam claramente definidas. Mas quando você olha na essência, né, ainda tem a primeira linha como dona do risco e dona do processo, tá? Ainda tem a segunda linha como uma área técnica de gestão de riscos e ainda tem a auditoria interna. Então, obviamente, teve uma mudança inicial de layout? Teve uma mudança inicial de layout, mas olhando esse layout aqui e olhando o material que está escrito, né, ele enfatiza ou esclarece muito mais o papel da auditoria interna e da gestão de riscos. Tudo bem? Então, isso aqui, a pauta principal, né? Depois, quem tiver interesse, consegue colocar na internet, né? O novo modelo da linha de defesa e baixar esse material também na íntegra, tá? Mas se a gente fosse olhar o conselho macro, ainda fala assim que o dono do risco é o dono do processo, né? Ainda existe uma área de gestão de riscos com suas devidas papéis e responsabilidades, tá? E a mesma coisa a auditoria. Reforça muito mais o papel do corpo administrativo, reforça-se muito mais o papel do conselho, tá? Então, a gente tem essa visão aqui. Não sei se bate, né, Denise, com a sua experiência também, mas eu coloquei aqui só para a gente dar um overview que realmente mudou, foi publicado, né, agora em julho, se eu não me engano. É isso mesmo, julho, né, foi publicado de 2020, esse é o correto, tá? E depois, quem tiver acesso aqui, pode estar lendo, às vezes trocou sim palavras, deu uma reforçada, mas em alguns papéis e responsabilidades. Mas, voltando para cá, Sandra, mas e quando tem uma perda na minha organização, né? O que eu vejo ainda nas organizações? Vamos trazer agora um pouquinho o lado mais prático, né? Tem a pessoa lá investigando, faz toda uma investigação em paralelo e não aborda isso junto à área de gestão de riscos, né? Ou não aborda isso junto à área ou a primeira linha de defesa. Então, isso aqui, pessoal, tem que ter uma sinergia. De novo, senão, todo mundo, eu até às vezes vejo, né? Muita organização, o pessoal está fazendo a mesma coisa, as áreas fazendo a mesma coisa, mas de forma diferente. Literalmente de forma diferente.
Eu escuto nas organizações, aqui a gente tem uma área de qualidade, obviamente, que cuida de riscos e fatores de riscos, certo? E controles. Eu tenho uma área de gestão de riscos que cuida de riscos e fatores de riscos. Só que às vezes o próprio banco de dados não tem uma sinergia. Deveria ter, lógico que deveria ter uma sinergia. Então, isso é um ponto importante. Então, seja para gestão de riscos ou para gestão de perdas, esse modelo, pessoal, de governança se aplica para ambos os temas, tá? Para ambos os temas. Deixa eu só voltar aqui, tinha uma pergunta de um colega nosso, não sei se era uma pergunta ou afirmação. Deixa eu só subir aqui. Do Diniz eu respondi, né, Diniz? Eu trouxe um pouco também a minha experiência. Ah, o André, desculpa, André, eu pulei aqui você. O plano de gerenciamento de risco puro deve estar atenado às normas a ISO, sim, 31000 a 31010, e com responsabilidade total da gestão de riscos de forma corporativa. Exatamente. Envolvendo, né, André, a primeira linha de defesa. Porque, sei lá, vem a área de gestão de riscos, né? Às vezes eu também vejo isso. Começa a ditar uma série de controles, certo? Às vezes que não tem conhecimento técnico, vou falar de planos que eu já vi, tá? De gestão de riscos. Não tem vivência em controles técnicos, sai ditando alguma coisa, mas sem envolver o quê? A primeira linha. Isso abre brecha para quê? Para furo. E tira uma responsabilidade de quem? Da primeira linha. Falando de melhores práticas, igual o André comentou, a gente tem a ISO 31000, que é uma norma de gestão de riscos, a gente tem o COSO, que é uma outra melhor prática muito conhecida no mercado de gestão de riscos. Tem a ISO 31010, que é uma norma de gestão de riscos, mas que ela traz ferramentas para você construir um processo de análise de risco. De qualquer forma, essas normas, vamos de forma direta, o que ela fala? O que fazer, mas não fala o como fazer. Isso significa o quê? Que vocês têm que ter um processo estruturado para se fazer uma análise de risco, para se antecipar a fatos, para reduzir cada vez mais a perda de vocês. De novo, caso contrário, só vai apagar incêndio, tá? Sandra, mas isso independentemente da disciplina? Independentemente da disciplina. Seja risco no projeto, seja um risco operacional ou de fraude, seja riscos na área de saúde, segurança do trabalho. Eu escuto muito dos gestores de segurança, né? Para quem me conhece, eu tô aqui só na Brasiliana já há 20 anos, né? Ah, Sandra, eu só apago incêndio. Mas aí, será que a gente já fez uma autocrítica? Por que a gente só apaga incêndio? Ah, mas é uma mudança de cultura? É uma mudança de cultura. Por isso que a gente tem que se apegar, obviamente, às melhores práticas, né? Ao modelo de governança e brigar, num bom sentido, na organização para que isso funcione, para que isso rode, né? Então, quando a gente fala aqui no framework, no método brasileiro de análise de risco, a gente tem um framework, né, para se fazer uma análise de risco, que eu vou mostrar para vocês aqui. Obviamente, é um framework, um método que atende às melhores práticas. Por quê? Se eu ler na essência 31000, ela vai falar o seguinte: identifique risco, certo? Analise a questão de fator de risco, avalie o controle, o COSO principalmente bate muito na questão inerente residual. Agora, o como vocês vão montar... deixa eu só dar uma olhada aqui, Rômulo. Dá uma olhada para mim qual que é esse daqui. O como a gente vai montar, né, esse processo aqui, você vai estar vendo as melhores práticas, tá? Igual o André colocou assim, mas a 31010, ela traz ferramentas para você construir um processo de análise de risco. Quais são as ferramentas? Por exemplo, a 31010, ela fala o seguinte: você pode utilizar um diagrama de causa e efeito. Você pode fazer uma matriz de risco. Agora, tem que ter um processo estruturado para sair de novo do acho que, penso que. Tudo bem até aqui? Então, a gente tem melhores práticas, sim. Elas falam o que fazer, mas não falam o como fazer. Lógico, esse como fazer tem uma série de outras melhores práticas, tá? O Rômulo, se você puder me orientar aqui, quando você chamou de ISO 18778, se você puder me orientar, desculpa, sinceramente de cabeça, assim, não me vem 28 mil na cadeia logística, sim, 27 mil na área de TI, né? Então, são tantas normas que a gente tem na vida, né? Então, se você puder me facilitar aqui essa ISO de cabeça, não me vem mesmo o número, tá bom? Sendo bem transparente com vocês. Tem a de continuidade de negócio, né, que é 22301 a 22313.
Então, são normas que estão mais na minha mente agora para poder te responder. Mas, caso eu não consiga responder aqui, eu vejo direitinho o seu e-mail com a Marina e formalizo para você. Tudo bem? Então, o que é uma gestão baseada em risco, né, pessoal? Vocês têm que saber obrigatoriamente quais são, tem que ter um mapa de risco de vocês, quais são os cenários de riscos, tá? Quais são os fatores e os controles, seguindo o quê? Um framework, obrigatoriamente. Então, aqui vou só mostrar para vocês de forma macro, né, que nosso maior tema aqui é perda, como que a gente trabalha. Então, por exemplo, eu posso fazer um BIA para identificar o seguinte na minha organização. Quais são os processos mais críticos ou menos críticos da minha organização. Sandra, mas por que isso é importante? O gestor de riscos tem que colocar uma lupa em cima de processos críticos, obrigatoriamente. Porque se esses processos pararem, independentemente do motivo, você pode gerar o quê? Uma descontinuidade. Sandra, mas por que um processo meu pode parar? Porque ele pode ter um risco materializado. Aí, de novo, a gente cai na perda. Mas a perda em si vai ser uma investigação, uma apuração de responsabilidade, vai ser um processo muito mais corretivo. Certo? Por isso que é importante ter o quê? Essa visão de prevenção. Frente a isso, vocês normalmente listam os riscos. Frente a isso aqui, vocês têm que ter uma ferramenta para dissecar quais são os riscos de vocês. Tá? Então, por exemplo, foi muito citada a 31.010 aqui até pelo André, né? Que é uma norma que traz o quê? Ferramentas para você fazer o seu processo, né? Ou para te auxiliar na questão da identificação ou análise de risco. O diagrama de causa e efeito é uma das ferramentas citadas na norma 31.010. Sandra, mas a 31.000 fala, a 31.000, que é a macro, né, de gestão de riscos, ela fala que eu tenho que utilizar o diagrama de causa e efeito? Não, ela fala que você tem que ter ferramenta para dissecar o risco. Por que dissecar o risco? Você não trata o risco, pessoal, você trata a causa. Ou seja, se vocês não entenderem na organização, por que tem um risco de fraude? Ou por que tem um risco de desvio interno? Vamos trazer algo mais simples, né? Sandra, toda semana aqui, ou a cada 15 dias, eu faço uma investigação aqui de desvio interno. Ou a toda semana que seja. A pergunta é, alguém já parou para entender o porquê que tem um risco de desvio interno? Se isso não tiver muito bem identificado e estruturado, aonde? Na gestão de riscos, só vai ficar apagando incêndio. E aí vai abrir-se uma brecha, uma porta enorme, né? Para que o risco seja materializado. Então, a 31.000, ela fala que tem que ter ferramenta para dissecar o risco, né? E aí vem a 31.010 para trazer ferramentas. Uma das ferramentas que a Brasiliana utiliza é o diagrama de causa e efeito. Também utilizamos a matriz SWOT, porque dá uma visão mais estratégica, né, de quais são os principais fatores de riscos. Então, pense o seguinte, eu acabei de fazer uma análise de risco na minha organização, no meu processo, e eu descubro que eu tenho risco de desvio interno, né? Olha, aqui eu tenho risco de desvio interno. E eu identifico 15 fatores de riscos. A pergunta é, quais são os fatores de riscos mais críticos ou mais importantes? Se eu tiver que investir, eu começo por onde? Teoricamente, para os fatores de riscos mais motrizes, mais comuns. Então, a SWOT dá muito bem essa visão para vocês, tá? Um modelo de gestão baseado em risco, pessoal, vocês têm que fazer análise de risco inerente e residual. O que é análise de risco inerente? É o risco puro, sem controle nenhum. O que é análise de risco residual? É minha condição atual, considerando o quê? A situação do meu controle. Sandra, mas eu tenho um controle aqui, que é o meu controle de acesso, certo? Esse é meu controle, eu tenho um controle. A pergunta é, seu controle é bom ou ruim? O que é bom ou ruim? É eficaz ou ineficaz? É um controle que cobre o seu fator de risco e, consequentemente, o seu risco? Se não fazer uma análise crítica do controle, o que vai acontecer? O risco será materializado. As pessoas terão brecha, né, para fazer o tal do desvio interno. Tudo bem até aqui? Entenderam isso? O quanto isso é importante? O quanto a gestão de riscos, essa questão de prevenção é muito, muito importante? Do Rômulo eu já comentei que eu preciso dar uma olhada. O Edilson, qual a estrutura mínima, pessoas, cargos que a empresa precisa ter para fazer frente ou parte de uma gestão de riscos, tá? O que eu vejo hoje nas organizações, tá, Edilson? Se a gente pegar também as melhores práticas, né? Não dá para ter uma estrutura pesada, né? Pesada que eu falo custosa, né? Com 15 pessoas, 20 pessoas. Lógico, vai de empresa para empresa? Vai de empresa para empresa.
Mas assim, não tem uma regra clara. O que eu preciso normalmente ter? Um diretor responsável pela área, ou um gerente responsável pela área. O ideal é que essa pessoa responsável pela área responda tecnicamente para o presidente. Por que isso, Sandra? Para evitar conflito de interesse. Da mesma forma que a auditoria responde para quem? Para o conselho. O que eu vejo, Edilson? Trazendo a minha experiência, né? O que eu vejo, Edilson? Algumas gestores de riscos respondendo para a área financeira, ou até mesmo para facilities, né? Ou para jurídico. O que acontece normalmente? Se um gestor dá um diretor financeiro dá canetada para o gerente de risco, olha, não sobe esse risco, muda esse risco, essa informação pode não chegar no presidente, tá? Então, você tem que ter uma pessoa responsável, obviamente você tem que ter analistas responsáveis, mas fato é, não dá para ter uma estrutura tão pesada, por quê? Para se implementar aquele modelo de governança, você tem que ter uma estrutura que faça uma capacitação com quem? Da primeira linha. Então, quem vai identificar o risco, obviamente, ou analisar o risco com a supervisão da área de riscos, vai ser a primeira linha de defesa. Entendeu? Então, é um trabalho que tem que ser feito por eles. Não adianta você querer colocar na sua área 40 pessoas para avaliar o risco da organização, até porque a área de gestão de riscos não vai ter um conhecimento técnico de todas as áreas ou de todos os processos. Espero ter respondido e qualquer coisa você fica à vontade, tá? Ok? É tudo bem até aqui? Então, é importante avaliar o risco inerente e residual. Ponto importante, bater na questão do controle, para que vocês consigam enxergar claramente essa defesa, né? Essa fragilidade, na verdade. Tem que ter uma matriz de risco inerente e residual e tem que ter o plano de ação. Ponto. Então, a gestão de riscos bate muito no conceito de antecipação. Para que isso funcione de forma mais eficiente ou eficaz numa organização, o ideal, obviamente, é envolver quem? A primeira linha, tudo bem? O ideal é você capacitar esse pessoal, testar controle. Então, tem que ter um processo estruturado para se fazer análise de risco. Não pode ser no chutômetro. Eu acho que o risco é baixo. A Marina acha que o risco é alto. Mas é baixo ou alto com base no quê? Então tem que ter métricas, tem que ter critérios e ao mesmo tempo também não pode complicar tanto a vida do usuário, que é a primeira linha, senão ele não vai fazer análise de risco. Então tem que ter aí, tem que buscar essa sinergia também, ok? E aí a gente vai entrar na questão da gestão de perdas. Então o que é a gestão de perdas, né? Por que eu preciso investigar e analisar uma perda? Seja ela na área de segurança do trabalho, seja ela na área de segurança empresarial, ok? Seja ela no risco operacional, porque eu preciso identificar a minha causa. O que é identificar a minha causa? Precisa ver o seguinte, o porquê que essa perda ocorreu. Por que essa fraude ocorreu na minha organização? Por que eu tive um incêndio? Se a gente não parar para entender essa causa, você vai afirmar com base no quê? Você vai fazer uma investigação com base no quê? Sandra, mas eu também tenho que fazer um diagrama de causa e efeito quando acontece um evento, uma perda? Sim. Agora, ponto importante, a primeira pergunta que tem que ser feita, será que esse risco que foi materializado, certo, que aconteceu na minha organização, estava previsto na minha análise de risco anteriormente, feita pela primeira linha de defesa, com a supervisão da segunda linha de defesa? Então tem que se fazer essa pergunta. Ah, Sandra, não estava mapeado. O que pode existir aqui? Um gap da efetiva implementação da área de gestão de riscos. Certo? Por quê? Esse risco não foi identificado, porque o pessoal não leva a sério o assunto da questão de riscos na minha organização. O pessoal só faz isso para inglês ver. Tá explicado, às vezes, o motivo de ter tanta perda, tanta ocorrência, né, tanto incidente na minha organização. Tudo bem até aqui? Então, essa questão é importante. Obviamente, eu vou investigar e vou analisar as causas que acabou gerando a minha perda, seja ela humana, de atitude, de comportamento, seja ela de sistema, seja ela questão física. Então, eu tenho que entender isso aqui literalmente. Sim, Cláudia, sim.
muitas organizações, né? Exceto às vezes eu vejo na área de varejo isso muito segregado ainda, falar pela minha experiência, tá? Muito não está integrado, mas em outras organizações, na questão da gestão de riscos, entra controle interno e entra a gestão de perdas, que é a consequência. Tá bom? Ok? Perfeito, tem que ser simples e objetivo. Não adianta fazer nada, ninguém entende, né? Isso. Exatamente, tá? Então, o que que é o processo aqui que a gente acaba praticando nos nossos clientes, né, devido à nossa experiência, tá? O que que é o módulo nosso de gestão de perdas? Eu faço o registro da minha ocorrência, de novo. O que que é a minha ocorrência aqui, ou a minha perda? É a minha materialização do risco, tudo bem? Oi, Pedro, é a Sandra. São os riscos puros, os riscos sem controle nenhum, tá? Como se eu chegasse na sua organização, pensa, não sei se você é ou não da área de segurança patrimonial ou empresarial, mas vou trazer um exemplo desse. Sandra, na minha organização eu tenho o risco de roubo de carga, ou roubo de carga no meu site, né? Ou furto que seja, ou desvio, ok? Que é esse meu risco puro? É meu risco sem controle nenhum. Quais são os controles que normalmente eu tenho na minha área de segurança? Tenho câmera, tenho vigilante, tenho portaria. Sandra, se você tirar esses controles, meu risco é alto. Então, seu risco puro, seu risco inerente ao negócio, ele é alto, ok? O que é o meu residual? É minha condição atual, considerando o quê? A existência desses controles. Agora, ponto importante: o controle não basta somente existir, ele tem que ser eficaz. O que é ser eficaz? Tem que funcionar. Né? Eu tenho câmera aqui. Que legal, bacana que você tem câmera. Né? A pergunta é: sua câmera funciona? O que é funcionar? As imagens estão sendo gravadas? Tem alguém monitorando? A qualidade da imagem é boa? Então, o que vai diferenciar, Pedro, o seu inerente do seu residual é justamente isso, tá? É a questão da existência barra eficácia de controles. Ok? O audit, de quanto em quanto tempo a análise deve ser revista? Então, falar pela minha experiência de novo, né? Audir. Isso vai muito de organização para organização. Fato é, trazendo o benchmark, tem empresa que revisa uma vez ao ano ou a cada 6 meses, certo? Ou caso ocorra algum evento, que é a perda materializada. Por quê? Se a perda aconteceu, sinal que tem uma fragilidade aonde? No seu processo de análise de risco. Agora, de novo, tem que ter uma sinergia entre a gestão de perdas e a gestão de riscos. Tudo bem? Então, voltando aqui ao processo, depois eu respondo mais algumas perguntas. O que é o processo aqui? É o registro da ocorrência, onde eu vou fazer análise da ocorrência, tá? Determinando os próximos passos, porque às vezes a ocorrência, infelizmente, teve um evento, mas não vai necessitar de uma investigação. Eu tenho um cliente que fala assim: Sandra, ok, perdi R$100. Tô dando exemplos, tá? Não cabe eu fazer uma investigação em cima de R$100 ou R$500. Então, tem cliente que até limita o que vai investigar ou não investigar. Ou, dependendo do evento, a fraude a gente investiga obrigatoriamente, tá? Mas fato é, tem que ter esse registro, uma análise inicial da ocorrência. Vou startar uma investigação, posso inclusive colocar toda uma equipe de investigação, concluir e reportar para as partes interessadas e estar acompanhando isso no dia a dia, tá? Então, esse é o processo macro de gestão de perdas. Vai desde registrar, fazer uma análise, investigar, obviamente concluir isso aqui, dar o devido parecer e reportar para as partes interessadas, tá? Agora, falei bastante com vocês, né, que tem que ter essa sinergia da gestão de perdas com a gestão de riscos. Então, quando se faz esse registro da perda, eu preciso saber o seguinte: será que esse risco estava mapeado lá na análise de risco? Será que os fatores de riscos ou as causas foram apresentadas lá? O que a primeira linha analisou? O que a segunda linha também analisou? Entende quando eu falo da questão da sinergia? Não dá para ter áreas ou processos, né, sem essa energia, né, descentralizado, se não, de novo, entra no conceito que a gente brinca muito, né, que é apagar incêndio todo dia. Fazendo isso, eu vou até mesmo garantir o quê? A consistência da avaliação de riscos. Porque pense o seguinte: eu fiz lá uma perda, né, aconteceu um evento em si, uma vez que eu apuro essa perda, olha,
todos os fatores de riscos apresentados aqui realmente estavam mapeados lá na análise de risco. Ah, então aconteceu porque o plano de ação não foi feito, porque a empresa não deu prioridade. Prioridade, eu falo grana para o assunto. Então, você começa a fazer uma análise crítica da consistência da análise de risco e também da efetiva implementação da gestão de riscos. Será que o meu processo de análise de risco está sendo robusto, né, o suficiente? Será que realmente eu estou identificando o fator de risco correto? Será que o pessoal da primeira linha está levando isso a sério? Então, essa análise crítica, pessoal, por isso que eu falo, lógico, o sistema é importante, sim, mas esses conceitos têm que estar o quê? Integrados, obrigatoriamente. Senão, a gente acaba tendo muito o quê? Nas organizações, as chamadas ilhas. Cada um olhando o seu próprio umbigo. Literalmente, cada um olhando o seu próprio umbigo, né? Então, a gente tem hoje aqui, que eu vou ficar com vocês, um software chamado WinterRisk. Ele tem uma série de módulos, tá? Meu foco maior com vocês é o módulo de gestão de perdas, mas aquelas telinhas que eu mostrei de gestão de riscos, eu tenho no módulo de gestão de riscos, mas eu tenho o módulo de não conformidade, de continuidade de negócio, de demanda regulatória. Então, tem uma série de módulos. Quem tiver interesse pode estar me procurando. Qual que é o objetivo do meu módulo de gestão de perdas? Tratar as perdas / ocorrência, determinando o quê? Um sistema padrão para o registro e automatizando as atividades da gestão. Para sair o quê, pessoal? Da planilha. E pior ainda, né? Muita organização trabalha com planilha. Quem assiste os webinars do Brasiliano, ele brinca muito, né? O SAP, o Sistema Avançado de Planilha. Aí pensem na prática. Pense que uma organização, vamos trazer um exemplo aqui, tem uma área que cuida de perdas, tem a planilha dela. Aí tem a área de riscos, que cuida da planilha dela. Tem a auditoria, que cuida da planilha dela. Em que momento a gente vai buscar essa sinergia? Tá? Então, o objetivo do nosso módulo é esse, né? Tratar essas perdas, quando eu falo tratar, é investigar também, tá? Obviamente, facilitando a colaboração no monitoramento e na investigação. Então, o nosso módulo, ele permite a gente chamar ou tratar a perda, vamos chamar a perda operacional focada mais diretamente no negócio, ou também a perda operacional definida pela resolução do Bacen, que é muito mais específica para a instituição financeira. Depois tem aqui, eu vou entrar no sistema para vocês poderem conhecer. Então, eu vou fazer o registro, vou ter indicador, vou ter todo um workflow de plano de ação. Edilson aqui. Já respondi. Deixa eu ver aqui. Edilson, em sua opinião, para qual área da empresa uma gerenciadora de risco deve reportar ou está subordinada? Isso, Edilson, eu vejo muito na prática a questão da logística, muito na logística, faz sentido, mas desde que tenha uma interface muito grande com gestão de riscos, tá? Normalmente está ligada à gestão, à logística, você pode me corrigir, porque é a pessoa que conhece o negócio na essência. Mas a área de riscos também tem que colocar uma lupa nesse assunto, né? Obrigatoriamente nesse assunto, tá? Acho que a Márcia perguntou aqui. O Aldir eu respondi da análise de risco, além dos controles humanos, organizacionais e técnicos, ok? Algum outro tipo que posso incluir para uma possível implementação após análise de risco? Técnico, eu acho que entendo aqui você falar da questão de sistemas, né? Humanos, organizacionais, pensar em controles humanos, processo, treinamento, entra também a questão de organizacional, técnicos e também de infraestrutura, né? Você tem controles físicos também. Técnicos pode entender tecnologia, né, Márcia? E os controles físicos também. Físico que eu falo um bom layout, por exemplo, de uma boa portaria, tá? De uma acesso a um data center, tá? Um bom fechamento estrutural, mas de forma macro é isso. Deixa eu só entrar aqui no sistema, eu vou só trocar de tela para que vocês consigam conhecer um pouco a nossa solução. Sim, sim. Deixa eu... legal, Rodrigo. Obrigada pelo apoio. Deixa eu só trocar de acesso aqui, que eu preciso acessar o sistema. Compartilhar com vocês, que já é uma outra tela. Deixa eu ver se entra aqui para vocês. No meu acesso aqui já está funcionando. Então, vamos lá.
Como eu comentei com vocês, aqui é uma base nossa, uma base muito mais de apresentação, só para vocês conhecerem. Eu tenho acesso a todos os módulos, mas o nosso módulo aqui é o módulo de gestão de perdas, que é o nosso tema, tá? Então, eu tenho a gestão de perdas muito mais focada no negócio e tenho a perda operacional aqui, nesse caso, para atender a resolução 4557 do Bacen, né? Do Banco Central. Nesse caso aqui, a gente fez para atender alguns clientes nossos de forma direta, né? Que são instituições aí financeiras, tá? É um sistema, pessoal, para quem não conhece o Interrisk, que está na nuvem. O mundo partiu para a nuvem, né? O nosso sistema está hospedado na nuvem. A gente não trabalha com conceito de licença. Então, para a gente, não interessa se são 10 usuários ou 1.000 usuários. É um pacote feito com a organização. Sandra, eu gostaria de ter só o módulo de gestão de perdas. Pode ser? Pode ser. Mas o que é o ideal? Pegando tudo que eu falei no webinar. É que vocês também tenham o módulo de gestão de riscos. Para ter o quê? A sinergia. Senão a gente fica brincando, né? Apagando incêndio. Tá? Então, quando a gente pensou no sistema, a gente pensou em toda essa integração. Aqui ao lado, eu tenho o que a gente chama de framework ou processo aqui estruturado para se fazer um registro de ocorrência, uma análise da ocorrência, um parecer, investigação, planos de ação, indicadores, tá? Então, essa é a ideia da ferramenta, tá? Vou só abrir uma aqui para vocês terem uma noção. Ele é um sistema totalmente parametrizável, tá? Então, nesse meu caso aqui, eu tenho uma série de possibilidades de parametrização. Vou só demonstrar para vocês e fazer o link estratégico desse assunto aqui. Então, aqui eu permite eu fazer um registro, um título da ocorrência. Isso gera um número obrigatoriamente. A pessoa que está logada, ela aparece o nome dela, né? Que está acessando o sistema. E aqui eu começo a fazer o registro com um pouco mais de detalhes, né? Desde a data e hora da ocorrência, o local que aconteceu esse evento. Se for uma questão mais de condições climáticas, é possível também mapear. A gente teve aqui um tombamento no nosso pátio da transportadora X, até porque o dia estava muito chuvoso. Você consegue apontar aqui. Eu posso colocar uma série de grupos de ocorrência, tipos de ocorrência. Se impactou algum ativo que eu falo nesse momento aqui, por exemplo, a pessoa, além de tombar o caminhão, bateu ainda num poste que tinha no pátio. Então, você consegue também fazer esse vínculo. É possível fazer registro se teve vazamento químico. Você consegue descrever esse dano ou a ocorrência em si. Colocar as pessoas que estão envolvidas, se teve repercussão na mídia, se teve repercussão policial, se paralisou a minha operação, qual foi a ação imediata e, se for o caso, até notificar um grupo de emergência. Sandra, mas o que é um grupo de emergência? Vamos imaginar que teve um acidente muito grave na minha empresa, né? Muito grave, acidente de trabalho, tá? E eu preciso automaticamente, então, essa ocorrência caiu numa central, por exemplo, de segurança, certo? Foi um acidente muito grave e pela métrica que eu tenho aqui dentro da minha organização ou da minha política, eu tenho que notificar um grupo de emergência. Automaticamente as pessoas já recebem uma informação sobre o assunto. Então, isso você já starta. Então, é possível também fazer no sistema. E depois delegar para uma pessoa poder fazer uma análise mais técnica. Agora, fato é, eu tenho o registro inicial da ocorrência, tá? Eu tenho clientes que utilizam a ferramenta, por exemplo, quem utiliza é uma central de segurança corporativa, tá? Ou não, Sandra, uma ocorrência, no meu caso aqui da minha empresa, só vai ser registrada pelo gerente de segurança. É possível fazer, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Deixa eu dar a Cláudia comentou. Dicas para... Deixa eu só descer aqui. Dicas para melhorar o trabalho do conferente de perdas. Aqui cortou. Tá. Obrigada, Marina. É isso aqui. Eu pensei que tinha cortado aqui minha tela. Dicas para melhorar o trabalho do conferente a perdas, com melhor entendimento da equipe. Cláudia, eu sempre falo muito na questão de conceito, na questão de sinergia, de entender claramente a causa. Quando eu falo sinergia, é sinergia de perdas e riscos, tá? Entender a causa, fazer registro para você ter indicadores, né? Esse é um ponto importante.
para você subir numa reunião mensal ou semanal, depende da sua organização, quantas perdas eu tive? Que tipo de perda ou grupo de ocorrência? Até mesmo que horário, por exemplo, você pega a questão mais operacional, um terminal portuário, por exemplo, que horário normalmente ocorre a minha perda? Então você tem que começar a criar inteligência para isso tudo. Obviamente, como? Treinamento, tendo indicadores e, obviamente, as lições aprendidas, né? Olha, a ação imediata que foi dada foi essa, isso funcionou muito bem. Então, a pessoa, de repente, que vai fazer até o registro ou tomar alguma decisão rápida, dependendo do que acontecer, tem que estar muito bem capacitada. Aí você tem a questão de lições aprendidas. Então, tudo isso faz com que você melhore o seu processo, desde perdas até riscos, tá? Que essa perda sua só vai ser melhorada, vamos colocar aqui 100% a partir do momento que você tem uma sinergia com quem? Com riscos, tá? Então aqui, pessoal, é um registro, tá? De repente a pessoa que está fazendo o registro, ela não tem tanta competência técnica para fazer uma análise, né? E aí, por exemplo, sei lá, imaginar aqui, o Marcos que trabalha comigo, aconteceu um evento, ele fez o registro em si. Só que ele colocou para a Sandra, eu fui notificada por e-mail, né, por WhatsApp, eu fui notificada da ocorrência, certo? E eu, Sandra, especialista na área, vou fazer o quê? Uma análise do assunto. Vou procurar saber no detalhe maior aqui as áreas envolvidas, tá? Então é possível colocar aqui se teve algum impacto de segurança do trabalho. Por exemplo, esse risco estava mapeado aqui no meu sistema? Sim. O que meu sistema faz automaticamente? Esse módulo de perdas integra ao módulo de gestão de riscos. Então aqui, olha, aconteceu um desvio interno, um roubo na minha organização. Eu, Sandra, que fui a pessoa delegada para se fazer, né, responsável para fazer a análise, vou começar a fazer o quê? Inteligência em riscos. Aí vem o que eu falei com vocês, né? Vou procurar saber se esse risco estava o quê? Mapeado. Então, primeira condição. Ah, sim, estava mapeado. E aí eu começo a apurar as causas. Qual que era a chance desse risco acontecer? Ah, Sandra, a chance era muito baixa. E o impacto era alto. E aí, obviamente, eu vou mensurar se realmente a chance, ou analisar se a chance estava o quê? Correta, se o impacto estava correto. De repente, você pega o pessoal aí, né, quem atua na área de risco, né? O pessoal adora jogar, né? A chance baixa de um risco acontecer, o impacto, né, baixo também. Só que às vezes acontece um evento, uma fraude, ou um roubo que seja, né? O impacto é altíssimo na organização. Mas por quê? A primeira linha de defesa quer fazer o quê? Jogar para baixo. Sempre reduzir. Por isso que é importante o papel de quem, pessoal? Da segunda linha. Então, fazer análise é isso. Eu posso pedir, num bom sentido, para qualquer um fazer o registro da ocorrência. Meu sistema permite isso. Mas tem que ter uma pessoa com a competência técnica um pouco maior para se fazer o quê? Análise, para procurar fazer essa inteligência em risco. Olha, vamos fazer uma investigação. Vamos fazer uma investigação? Eu vou startar para um grupo que vai participar da investigação. Olha, a gente teve uma fraude, o assunto aqui é complexo. E aí você passa a ter um histórico obrigatoriamente, tá? Então eu vou receber aqui o parecer das áreas, só para vocês darem uma olhada aqui. Eu consigo ter aqui o parecer das áreas. Então aqui, por exemplo, eu deleguei para o RH. RH, quer a sua opinião. O RH aqui me manda o parecer dele, dá a opinião dele, o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. E eu, a pessoa escolhida para fazer essa análise, vou convergindo, né, todas as informações para a gente tomar a decisão do quê? Se vai literalmente entrar no processo de investigação maior ou não. Tá? Então, pessoal, ter um processo estruturado vai desde o registro a uma análise inicial, a um parecer inicial da ocorrência em si. Olha, o assunto realmente foi muito grave ou é muito grave, vamos fazer o quê? Uma investigação muito mais profunda. Igual eu comentei, tem cliente meu que ele falou o seguinte, olha, vou dar um número qualquer, R$100, R$500, Sandra, infelizmente, não compensa uma investigação tão apurada. Obviamente, vou atuar em cima de coisas pontuais, mas não vou envolver um grupo tão pesado para se fazer uma investigação. Ah, não, Sandra, esse assunto aqui, fraude, é muito complexo para nossa organização. Aqui sim a gente vai envolver um grupo de investigação muito maior. E aí, obviamente, para se fazer a investigação, tem que ter o quê, pessoal? Ferramentas.
Então, aqui nosso sistema tem a ferramenta do diagrama de causa e efeito, e até mesmo dos 5 porquês, é possível. Vem o registro da minha ocorrência e eu começo, esse grupo de investigação começa literalmente a entrar no problema por que a fraude aconteceu. Sandra, mas se eu já fiz a análise de risco, ok? O sistema traz o diagrama de causa e efeito que foi feito lá na análise de risco? Sim, ele traz a versão inicial apontada pela primeira linha de defesa e agora esse grupo de investigação está fazendo um novo diagrama de causa e efeito para entender como essa perda, essa ocorrência foi materializada. Sandra, mas ok, cheguei à conclusão que os fatores que geraram essa perda ou a materialização do meu risco são os mesmos apontados pela primeira linha. Ponto positivo, né? A gestão de risco está rodando, certo? Ponto negativo. Por que então o risco foi materializado? Por que a perda foi materializada? Será que o pessoal deixou de fazer o plano de ação? Não colocou como prioridade? Jogou o impacto ou a probabilidade muito para baixo e descartou na matriz de risco? Isso é o que, pessoal? Inteligência em riscos para começar a blindar a organização. Entenderam isso? Se não, de novo, registrar a perda por registrar e não apurar e não fazer essa integração, desculpa, vamos continuar apagando gelo. Tá? Então, isso é um ponto importante, vocês conseguem fazer isso aqui, anexar evidência, aparece o parecer de todas as áreas. E detalhe, por que um sistema? Para ter a rastreabilidade da informação, para ter o banco de dados da informação. E aí, obviamente, eu vou chegar à conclusão de se fazer ou não um plano de ação. Entenderam, pessoal, esse framework? Então, isso é um ponto importantíssimo aqui para vocês. Por isso que eu falei muito, né? Quis trazer muito a questão de riscos integrada à perda, né? Ou a perda integrada a riscos. Então, tem que ter essa sinergia obrigatoriamente. E aí, por fim, os indicadores. O sistema traz indicadores. Vocês conseguem enxergar aqui quantas perdas eu tive por segmento ou por área, pessoas envolvidas, sei lá. Aí começa a inteligência, né? Olha, infelizmente, esse mês aqui a gente teve 2 perdas ou 2 ocorrências com o nome da Sandra. Opa, bandeirinha vermelha. Sandra, sei lá, bateu o carro no pátio aqui 2 vezes. O que está acontecendo? Bandeirinha vermelha. Olha, as nossas perdas teve repercussão na mídia, parou a operação aqui por 4 horas. Isso é o que, pessoal? Indicadores sim de perdas, mas são bandeirinhas vermelhas. Olha, nossa perda acontece toda segunda-feira, o nosso roubo de carga. Acontece, tô chutando, tá? Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, na rodovia Bandeirantes. Opa, bandeirinha vermelha, o que tá faltando aqui? Então, são indicadores que tem que se fazer inteligência em riscos. Por isso que não tem como falar de perda sem falar em riscos. Da mesma forma que não tem como falar em continuidade de negócio sem falar em riscos. Entenderam essa sinergia? Então, tem uma série de indicadores. E aqui também, vou mostrar para vocês, tem a perda operacional na questão muito mais de instituição financeira, né, para atender a resolução aí do Banco Central. Nosso sistema permite integrar ao sistema de contabilidade de vocês, que normalmente a contabilidade recebe essa informação, ou vocês fazerem até mesmo uma perda mais manualmente, né? A gente fez a integração para um cliente nosso. Na verdade, ela recebe toda uma planilha, toda uma base de dados da contabilidade e ela pega essa planilha uma vez por mês, que é o período, ou a cada 15 dias, que é o período de apuração dela das perdas, né, financeiras nesse caso, de riscos operacionais, e ela pega essa planilha e importa isso para o sistema. Tá? Então, o sistema também permite fazer isso, né? E aqui ela começa a apurar. Olha, o histórico, qual que foi o evento? Tá? Foi uma prática inadequada relativa a clientes, foi uma fraude interna, foi uma fraude externa, tá? Motivos. Eu tive aqui uma inutilização do cartão de crédito. E detalhe, quem pede para fazer dessa forma é o Banco Central. Que ele quer saber o evento de risco, os motivos, os produtos. Então, você consegue também utilizar a ferramenta aqui, o meu módulo de gestão de perdas, né? Nosso módulo aqui de gestão de perdas.
também para apurar essas perdas aqui da instituição, de instituição financeira, específica de instituição financeira. E aí tem o mesmo processo, desde a análise, o parecer até o plano de ação, e também tem a questão dos indicadores. Então, deixa eu só pegar aqui alguns indicadores para vocês darem uma olhada. Você consegue fazer a perda, né, financeira por centro de custo. Ah, minha perda aqui da diretoria de contas a pagar, diretoria de contas a receber. Consegue fazer por evento de risco, tá? Que são os eventos que a própria resolução dita, né? Que são as fraudes externas, práticas inadequadas relativas a clientes ou produtos. Isso aqui tudo vocês parametrizam, tá? E aí você consegue confrontar as informações, o processo que teve, qual que é o processo que mais eu tenho problema. Então, vocês conseguem fazer essa inteligência. Ou seja, a gestão de perdas aqui é o meu risco materializado, onde eu vou fazer desde o registro até a análise, tomar a decisão de investigar ou não. Obviamente, o meu investigar aqui é um processo um pouco maior, que pode envolver ou não um grupo maior de pessoas, certo? E sempre fazendo essa integração junto à gestão de riscos. Tudo bem até aqui? Deixa eu dar uma olhada ali se pulei muitas perguntas. Dúvidas, pessoal? Então, quando a gente pensou no sistema, né, nós pensamos, obviamente, em atender as melhores práticas. Citei para vocês a ISO 31000, o COSO, e a 31010, que seja, né? Então, tem todo o atendimento, sim, e também essa questão de perdas, né? Atender todo esse modelo de governança. Porque o que eu vejo muito nas organizações, né? A gente brinca, só apagando incêndio. Apagando incêndio. Infelizmente, a perda, né? Vai ter, certo? Agora, uma coisa é, olha, eu tenho perda todo dia. Olha, eu tenho perda uma vez por semana. E aí, obviamente, tem que apurar como aconteceu, quem são os responsáveis e assim por diante. Tudo bem? Então, só para a gente poder estar fechando aqui, né? Esse material será disponibilizado para vocês. Dúvidas, né? Estou à disposição. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a ferramenta, eu posso auxiliar. Vocês podem mandar e-mail direto para a Marina aqui, que é a pessoa responsável pela área de comunicação. Sandra, gostaria de ter uma apresentação, fazer uma simulação do módulo de riscos e também do módulo de perdas ou de continuidade de negócio. A gente consegue fazer isso com vocês a 4, 5 mãos. É verdade. A nossa dificuldade, né, é aculturar o mercado, né, ou as áreas, né, mudar essa cabeça, trazer a responsabilidade para as pessoas corretas. Às vezes eu vejo muita área de gestão de riscos, até mesmo auditoria interna, querendo puxar tudo para ela. Se ela não passar para a primeira linha, né, obviamente ela tem a responsabilidade dela, não é isso, mas se ela não envolver a primeira linha no processo, não envolver a alta direção no processo, você não consegue criar de forma estruturada um modelo de governança. Então tem que mudar a cultura, né? Trabalhar fortemente, igual nosso colega colocou aqui também no chat, muito mais com o conceito de prevenção, sem dúvida nenhuma. Tem que ter um bom processo de gestão de perdas, que é desde o registro, ocorrência, banco de dados, né? E buscar essa sinergia toda. Né? Igual eu falei também, minha empresa tem um gestor de riscos, ok, que olha o risco como um todo na organização, tem um gestor da área de saúde e segurança do trabalho, que é um cara técnico em relação ao tema, tem um cara técnico de segurança empresarial, é inquestionável isso, né? Ok, mas isso tem que estar em sinergia, tem um cara técnico de logística, tudo bem? Agora, isso aqui tudo tem que estar em sinergia. Muitas empresas não criam sinergia. É a mudança de cultura, né? O que eu vejo que tem questão muito de ego, não sei se vocês concordam comigo, nas organizações, né? Infelizmente ou felizmente, e às vezes falta conceito mesmo, né? Conceito de que o assunto são complementares, certo? Que a continuidade de negócio ela vai entrar a partir do momento que a gestão de riscos falha, certo?
Então, isso é um ponto importante, né? Ou caso aconteça algum evento do ambiente externo, né? Como foi a questão da pandemia, né? Que muito se falou aí e tudo mais. Ah, minha empresa teve uma fraude enorme. Ok, é uma perda. Mas por que você teve essa fraude enorme? Né? Por que você levou essa porrada tão grande? Então vem a pergunta do nosso colega ali. Essa mudança de cultura, colocar todo mundo na mesma sala, escrever uma boa política de gestão de riscos, uma boa política de gestão de perdas, escrever um processo estruturado de análise de risco, olha, como a gente vai apurar perdas, dependendo do que for, vai ter sim penalidade, se for o caso de desligamento da pessoa. Então, isso tudo tem que estar em sinergia. Agora, a grande sacada é ter uma mudança de cultura e detalhe, pessoal, eu vejo muita organização, não dá para trabalhar com planilha hoje. Às vezes o próprio gestor de riscos ou gestor de segurança tá dando um tiro no pé usando planilha. Tá? Porque ele perde toda a rastreabilidade, ele perde inteligência em risco, ele perde banco de dados. Entendeu? Então tem que ter sistema. Ah, minha empresa é difícil. Tem que implantar, começa pela segurança empresarial, por saúde e segurança do trabalho. Tem que dar o primeiro passo. Agora, trabalhar com planilha hoje é um grande risco. Eu vejo, Anderson, aqui. Muitas empresas, muitas vezes, temos todo esse início de registro, análise e continuidade, mas não temos o final. Ou seja, um filme começo, meio e fim. Exato. Mas por que, Anderson? Às vezes eu vejo o pessoal registrando, não é isso? Eu já peguei banco de dados que Sandra, esse mês aqui é um absurdo. Eu tive 100 ocorrências de desvio interno. Eu falei, caramba, minha perda aqui está em 1 milhão. Eu falei, nossa. E o que você está fazendo para mudar isso? Ah, eu estou registrando, eu estou reportando para alta direção. Você está reportando para alta direção, você está tendo perda de 1 milhão? Tá dando tiro no pé, né? Ah, mas eu tenho que só reportar. Eu falei, não, você tem que brigar, que tá faltando o quê? Prevenção, tá faltando o quê? Análise de risco. Enquanto essa cultura não mudar, enquanto essa cabeça não mudar, essa sinergia não mudar, você vai, desculpa, continuar tendo 1 milhão de perdas. É simples assim, não tem milagre, pessoal. Lógico, vou mudar da noite pro dia? Não, mas tem que mudar. Ok? Ocorrência, no final dela, esse resultado final e conclusão. Isso, aí obviamente dependendo do que acontecer, tem que ter responsabilidade, papéis, né? Aí tem mais um processo aqui, inclusive no sistema, de mais normativo, né? Ah, tive uma fraude, apuraram que foi a Sandra responsável. Então, dependendo da política de consequência da organização, Sandra será desligada, né? Então, esse conceito todo que tem que ser amarrado, né? Desde prevenção, ter bons normativos, treinamentos, papéis e responsabilidades de forma muito clara, sistema, planilha, não dá para utilizar. Né? Ah, sistema é caro, pessoal. Não é caro. Caro é utilizar a planilha, né? Porque você perde toda a informação ali, toda a rastreabilidade. Tudo bem, pessoal? Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Espero ter atendido as expectativas, né? Mais uma vez, estou à disposição. Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade em estar me procurando. Na material aqui tem o meu e-mail, vocês podem estar me acionando direto, tudo bem? E muito, muito obrigada pela participação de vocês. O Carlos aqui, acredito que pecamos muito no pós-ocorrência. Exato. Mas por quê? Essa falta, Carlos, de sinergia. Né? Essa falta de sinergia que existe entre o processo de perdas com o processo de riscos. Quando eu falo processo mesmo. Às vezes está dentro do mesmo gestor, mas ele não consegue ver a sinergia. Ou às vezes está em gestores distintos, né? Então, tem que fechar esse buraco. Se a gente não fechar esse buraco num bom sentido, né? Vem perda em cima de perda, né? E aí a porrada é de 1 milhão ou de 2 milhões e assim por diante. Tá bom? Pessoal, muito obrigada mais uma vez aí pela presença de vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Obrigada, viu?